Salve galera, sejam muito bem-vindos ao mundo da bola History. No vídeo de hoje a gente vai fazer um raio-x completo das 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A de 2025. Quem começou voando, quem está decepcionando, quais times já trocaram de técnico e, claro, que teve polêmica de arbitragem nessas 5 primeiras rodadas, né? Então, para a gente começar, Palmeiras, líder consistente, lidera a tabela até agora com 13 pontos, 4 vitórias, um empate, defesa sólida, só tomou 2 gols até agora no campeonato. Everton pegando pênalti no último jogo. Facundo Torres começou muito bem esse campeonato brasileiro. Então mostra aí com o Abel, né, insistindo que o Abel estava certo. No último jogo, Flaco Lopes titular no lugar do Vitor Roque com gol. Então mostra aí com o Abel, cara, ele tem esse grupo na mão. E o Palmeiras vai brigar lá em cima até o final do campeonato. Então a gente já tem aí o primeiro candidato ao título. Flamengo, cara, sempre vai brigar pelos títulos aí do Campeonato Brasileiro. Melhor ataque da competição até agora, 11 gols marcados, Arrascaeta, artilheiro com 4 gols feitos, né? Então um time que tem um poderio ofensivo ali muito forte, agora ainda com a volta do Pedro pegando o ritmo de jogo. Então assim, o Flamengo, cara, vai brigar lá em cima, né? Daqui a pouco o Pedro volta a ser titular aí da equipe, volta a entregar aqueles gols ali que ele sempre entregou. Então o Flamengo vai brigar lá em cima, vai manter isso daí. Começamos falando aí dos dois líderes, né, do campeonato, que não é surpresa para ninguém, Palmeiras e Flamengo. Agora, para mim, vem duas equipes aí que são duas surpresas, beleza? Positivas, que é o Fluminense e o Bragantino. O Fluminense tem um bom time, né, todo mundo sabe, mas ano passado brigou para não cair, o trabalho do Mano Menezes não era bom. Começou perdendo, Mano Menezes demitido ali na primeira rodada, veio o Renato Gaúcho, que até então, né, está invicto no comando do Fluminense, né? São 3 vitórias e um empate, né, no Campeonato Brasileiro. Então o Renato Gaúcho deu uma outra identidade para esse time, um time mais de toque de bola, Germancano voltando a fazer gols, né? Então o Fluminense é uma surpresa positiva nesse começo de Campeonato Brasileiro. Assim como o Red Bull Bragantino, né? As duas equipes aí com 10 pontos, né, com 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Bragantino aí também muito bem, o Bragantino do Fernando Seabra é muito organizado, um time sólido, é um time que não tem estrelas ali, né, mas é um time muito sólido, muito bom defensivamente, ataca bem em transição, então também é uma outra surpresa aí, e assim a gente fecha até então, nessas 5 primeiras rodadas, o G4 do Campeonato Brasileiro. Um outro destaque positivo para mim é o Ceará, né? Tem um momento aí, das 5 partidas, são 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, né? Um destaque aí para o Pedro Raul, que é mister, que é mestre aí, quando ele vai para essas equipes menores ali, né? Ele consegue liderar muito o ataque, as equipes passam a jogar para ele, então o Ceará, para mim, também é um destaque super positivo, né? Está em 5º lugar aí dentro do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai falar ali, né, um pouco daqueles times que estão naquele meio ali, né? Como Cruzeiro, Corinthians, o próprio Vasco, São Paulo, Juventude, né? São principalmente Cruzeiro, Corinthians e o São Paulo, né? Ali com algumas pinceladas ali de crise que para mim não fazem muito sentido. O Corinthians trocou de técnico, né? O Ramon foi demitido, tá com o interino. O Cruzeiro, né, com o Gabigol e o Dudu no banco, então muita gente querendo implantar uma crise ali no Cruzeiro, que ao meu ver também não existe, né, um começo ok ali pro elenco do Cruzeiro, pro time do Cruzeiro, que recomeçou um trabalho, né, com 2 vitórias, um empate, 2 derrotas, é um começo ok, assim como o Vasco também eu vejo como um bom começo, né, ali da equipe do Vasco, e assim também eu vejo um começo ok ali também da equipe do Corinthians, então são equipes que estão ali, né, então pra gente ter uma noção, por exemplo, o badalado Internacional está em 12º lugar, né? O Inter venceu uma partida, empatou 3 e perdeu uma também, né? Mas o Inter tem 6 pontos no Campeonato Brasileiro, só que ele tem 3 empates e só uma vitória. Essas equipes que eu falei aqui venceu mais do que o Internacional, entendeu? E essa vitória do Internacional foi aquela vitória super polêmica em cima do Cruzeiro, né? Uma vitória que teve ali um erro gritante de arbitragem. Então, quer dizer, esse time do Internacional que é badalado e tal, ótimo trabalho do Roger, concordo com um bom trabalho, mas aí a gente pega essas outras equipes ali que a todo momento era o pessoal tentando colocar uma crise em Corinthians, em Cruzeiro, em São Paulo, que ao meu ver ali ela não existe, né? E até no próprio Vasco mesmo também. Ali ela não existe, o trabalho do Zubeldia é bom, né? O trabalho do Ramon ali, ao meu ver, ele tinha alguns pontos ali, mas eu acho que era um trabalho ok. E o trabalho do Renato já de agora, começando a encaixar no Cruzeiro, também vejo como um trabalho ok, um trabalho bom, né? Então, dessas equipes aí, para mim, ao meu ver, né, nesse meio de tabela aí, até então, vem fazendo aí um trabalho ok, né, até esse momento. Agora, para mim, eu vou falar um pouquinho daquelas equipes que provavelmente elas vão brigar lá embaixo para não cair. Só que elas começaram bem no campeonato, né? O Mirassol,
o Juventude, né? São equipes ali que provavelmente vão brigar lá embaixo. O próprio Vitória, entendeu? São equipes que vão brigar lá embaixo para não cair. Eu acredito também que o Ceará vai brigar lá embaixo para não cair, né? E é a principal dessas equipes aí com pontuação até o momento, mas que começaram bem. O Mirassol, todo mundo achou que ia ser um saco de pancadas, né? E até o momento, o Mirassol perdeu um jogo. Foi na estreia pro Cruzeiro fora de casa, um jogo que perdeu o pênalti, que jogou muito bem, finalizou mais que o Cruzeiro, por exemplo, naquela oportunidade. Depois ele empatou 3 e goleou o Grêmio. Então, o Mirassol é uma dessas equipes, né, que é um elenco experiente, com jogadores rodados, tarimbados em Série A do Campeonato Brasileiro. O Juventude, cara, tem a força ali de casa, né? Mas a gente sabe que vai brigar lá embaixo. Então, o Juventude ali, se conseguir ficar ali no 15º, 14º, 13º, o Juventude está ótimo. E o Ceará também, por ter subido, né, do ano passado para esse ano, por ter voltado a Série A, eu acredito muito que o Ceará vai brigar lá embaixo, mas o Ceará tem a força de jogar em casa, né? A força do Castelão ali. E nessa última rodada, tomou aquele gol no último lance contra o Bahia, num pênalti super polêmico ali no último lance, né? Então, são equipes que vão brigar ali, mas que começaram bem. Então, assim como o Vitória, né? O Vitória, eu confesso que eu esperava um pouquinho mais nesse começo de campeonato do Vitória. São 2 derrotas, 2 empates e uma vitória até agora. Né? Eu esperava um pouquinho mais desse time do Vitória, né? nesse começo de campeonato, entendeu? Eu esperava um pouquinho mais, mas até agora aí, né? Provavelmente é um time que vai encontrar maior consistência, mas que com certeza também vai brigar ali para não cair. Agora eu vou abordar aqueles times que para mim são as decepções, né? do Campeonato Brasileiro até agora. O principal é o Botafogo, né? Muito ruim no Campeonato do Botafogo. Cara, naquele primeiro jogo contra o Palmeiras eu falei, poxa, o Botafogo vai chegar de novo, né? O Renato Paiva tá conseguindo manter um padrão ali. Mas a gente tá vendo que a cada rodada parece que o trabalho do Renato Paiva ele piora, né? Então, para mim, o Botafogo aí é a principal decepção. Seguida ali, para mim, do Fortaleza, né? Eu acho que o Fortaleza se reforçou mal, fez uma janela ruim de transferência, perdeu jogadores importantes e não repôs ali no mesmo nível. Então, o Vojvoda vai ter trabalho. Só que a gente já viu o Vojvoda fazendo isso outras vezes, a gente já viu isso, né? E provavelmente vai ir bem. Um outro destaque negativo para mim é o Bahia também, né? O Bahia tá num grupo muito difícil da Libertadores, né? Eu acho que é o grupo mais difícil ali da Libertadores. Então, vai ter muita dificuldade, né? Vai ter muita dificuldade aí, provavelmente nesse começo de campeonato, porque esses times, às vezes, quando eles classificam para uma Libertadores, eles têm essa dificuldade de realmente de trabalhar ali em 2 competições. Então, é isso, né? O Atlético Mineiro, também eu vejo ele como uma decepção, apesar de eu não ser um entusiasta do trabalho do Cuca, dos trabalhos do Cuca, né? É um time que tem ali um cara que é fenomenal, que é o Hulk, né? Mas o entorno dele não ajuda, né? Eu acho que o Atlético deu uma enfraquecida ali com o Coelho, com o Rony, enfim. Uma outra decepção para mim aí, cara, é o Santos, né? Esperava um pouquinho mais do Santos aí nesse retorno, né? Esperava um pouquinho mais de consistência, né? Esperava ver um pouquinho mais do Neymar também, mas a gente sabe como é que são os problemas físicos dele. O Santos já trocou de treinador também, já demitiu o Pedro Caixinha, então eu esperava um pouquinho mais desse Santos, assim como eu também esperava do Grêmio, né? Minto, na verdade eu não esperava mais do Grêmio, apesar de ter sido vice-campeão gaúcho, né? Quando foi começar o campeonato, naquela primeira rodada ali do Campeonato Brasileiro, eu falei com os amigos, falei, cara, o Grêmio, pra mim, ele é um candidato a ser rebaixado, e eu mantenho isso. Vai trocar de treinador agora, né? Demitiu o Quinteiros ali, vai trazer aí, provavelmente o Mano Menezes, né? Até esse horário que eu tô gravando aqui, isso não é oficial ainda, mas provavelmente vai trazer ele o Mano. E é um cara que eu não gosto dos trabalhos, né? Pode dar uma consistência defensiva ali pro Grêmio? Pode. Mas eu acho que o Grêmio vai brigar até o final ali para não cair no Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião. O Sport ali, para mim, vai ser rebaixado. Né? Esperava também um pouquinho mais ali do trabalho do Pepa. É difícil, né? O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Então, o Sport não venceu ainda. Jogava até bem em alguns jogos ali, mas difícil. Né? Eu acho que o Pepa, daqui a pouco, a diretoria do Sport vai cometer o erro de demiti-lo, né? Mas é aquilo, não tem como segurar também. Entendeu? Então acho que o Pepa vai cair, né? E o Sport também acredita ali que ele vai ser rebaixado. Mas a gente não pode deixar de abordar também, né, cara, a loucura que é esse Campeonato Brasileiro, né? A gente fechou a 5ª rodada agora do campeonato e a gente já teve 4 treinadores demitidos, né? A gente já teve o Quinteiros no Grêmio, o Pedro Caixinha no Santos, o Mano no Fluminense, o Ramon Dias no Corinthians. Então, tipo, todos 4 times grandes aí já estão trocando de treinador, né? Isso é uma loucura total, né? Ali, principalmente para mim, a demissão do Ramon ali, ela não faz muito sentido para mim, mas isso aí mostra a loucura total que é ali o Campeonato Brasileiro, né? E também as questões de arbitragem aí, cara. A gente teve o Sport reclamando muito de arbitragem,
no jogo lá da Ilha do Retiro, também no jogo contra o Vasco, né, no jogo da Ilha contra o Palmeiras, também no jogo contra o Vasco, a gente teve aquele absurdo que foi a expulsão do Jonathan Jesus do Cruzeiro no jogo contra o Internacional, que prejudicou completamente ali a equipe do Cruzeiro, né? A gente teve ali uma polêmica que para mim não foi pênalti no Internacional e Grêmio, eu não achei pênalti ali. Também, como eu não achei falta também no Atlético e Botafogo, no lance do gol ali do Atlético, não achei. A questão ali do pênalti do Palmeiras e Fortaleza, eu achei que o Naves estava com a mão um pouco aberta ali. E a gente teve também a crítica muito clara ali do Renato Gaúcho, né, no último jogo do Fluminense Vitória, né? Foi uma crítica ali muito clara dele, né, também a arbitragem. E, cara, vai gerar polêmica sempre, né? É muito difícil. Os árbitros brasileiros, eles são mal treinados, mal preparados ali, na minha visão. Então, isso aí tem um impacto muito grande ali dentro da competição. Isso é para todo mundo, né? A gente pode achar que um time talvez seja mais beneficiado, outro mais punido e tal, mas no fim das contas ele é para todo mundo, cara. E não vai mudar, beleza? Então, essas aí são minhas opiniões aí. Tentei dividir um pouquinho em blocos, né, para falar um pouquinho disso, né, de quem tá lá em cima, de quem são os destaques positivos, aquelas equipes que estão ali no meio, e também ali os destaques negativos do Campeonato Brasileiro até agora. Deixe sua opinião aqui embaixo para mim também sobre o que você está achando aí dessas 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o nível da competição. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, né? E é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui.